Rapaz, e a bomba explodiu em cima do juiz de Toffoli para lascar. E vejam bem, essas jornalistas do ICL, dos outros jornais, não citam as fontes, mas dizem que é juízes aposentados do Supremo e os maiores juristas do Brasil, tá certo? Então, como é que Toffoli, certo, vai se sustentar nesse caso? Não. Está tendo uma manifestação monstruosa nesse exato minuto e olha que já é tarde da noite. Começou cedo da noite, já vai tarde da noite. Em frente da agência Master do Itaim Bibi, a polícia está lá para proteger, que está uma coisa imensa. Todo mundo com aquelas lanternas de fogos vermelha, alaranjada, azul, certo? Está uma confusão estratosférica lá. Exigem Toffoli fora do STF. Não é exigência econômica, Toffoli fora do caso Master, certo? Fora do STF, sabendo que juiz no Brasil só se arrisca a se aposentar, então ele que vá para a aposentadoria dele. Agora, não dá mais, é constranger demais o Supremo, certo? Então ninguém aguenta mais, tá certo? Então, tem Ares Brito, tem Marco Aurélio Melo, tem Celso Melo, tem Lewandowski, tem vários juízes aposentados do Supremo que ainda são juristas, fora os juristas mesmo que também estão falando, certo? Então, a manifestação é pesada no Itaim Bibi, num dos bairros mais ricos de São Paulo, e pôs lá pegando fogo. E Toffoli continua seu suicídio pessoal e continua suicidando o Supremo, tá certo? Então ele é literalmente uma maçã podre, não é uma maçã bichada não, é a maçã podre. Foram termos que os juristas usaram contra ele, nessa questão do caso Master. Então, o Supremo, a gente tem que fazer o Supremo, a pergunta que não quer calar, esse jurista fez, esse ex-membro da corte, tá certo? Esse Supremo é Supremo o quê? Tá certo? Então, vejam as respostas que chegaram, certo? Depois que a gente gravou, quase na estante, certo? Chegaram lá na casa dos irmãos de Toffoli. Então, a esposa do irmão dele, que não é padre, o outro é padre. Como é que um padre tem CGC? É o CGC do Vaticano? Tá certo? E parece que além de padre ele é pároco, um negócio ainda mais complicado, que é quem toma conta do dinheiro da igreja, certo? Então, a mulher, certo? É uma casa de vila que não é própria, um carrinho velho que não tem nem garagem, o carro tá lá no meio do espaço, tá certo? Então a mulher do irmão de Toffoli diz que não sabia que eles eram laranja. Então veja onde a gente mora, uma casa de vila super pobre. Tá certo? Outra coisa que os juristas estranharam, como é que os dois irmãos laranja, involuntário, porque nem sabia que eram laranja dele, certo? Compram direto o resort. Minha gente, dois desconhecidos comprar um resort da JBF e da JIF, que a participação que eles adquiriram é da JBF e JIF, né? E a Rangel, a esposa de Toffoli, é advogada da JIF. Tá certo? É um negócio de lascar. E veja a maracutaia. Quem comprou a parte de um dos irmãos laranja de Toffoli, o outro ainda não fizeram, não concluíram a venda, tá certo? Foi Zetel, que é sócio de Vocário. Quer dizer, eu vendo minha parte no negócio ao sócio do meu sócio. Quer dizer, é literalmente uma imoralidade. Então não tem como ele continuar nem no caso, nem no Supremo, tá certo? Então, o que é que cabe à Receita Federal? Investigar esses CPFs dos irmãos de Toffoli. Porque se eles estão aí envolvidos no patrimônio de 50 milhões, que é 13 milhões a participação de cada um, certo? E nunca tiveram, o que é que os juristas disseram? Você para ter um patrimônio de 50 milhões, de 13 milhões, de 26 milhões, certo? Antes você teve uma oficina, um supermercado, uma pousada, agora já vai direto para isso aí. Então, no mínimo, esses irmãos de Toffoli, o CPF deles, vai ter que pagar os 30%, né? Que é acima do que eu ganho, acima do que eu já pago 27,5%, então arredondando 30%, fora os juros e as multas, tá certo? Então, se ele só pagar os 30%, os irmãos de Toffoli vai ter que pagar 15 milhões. É brincadeira isso aí, minha gente, tá certo? Então, tem que ser investigado, a Receita Federal tem que investigar. E outra coisa, cadê o COAF que não se manifestou ainda? Tá certo? A gente sabe que Toffoli
se relaciona bem com o COAF, tanto é que lá atrás ele foi um dos que livrou a cara de Flávio Bolsonaro nessa história aí. Tá certo? Então, os irmãos são laranjas involuntários, são laranjas desavisados, pronto. O termo jurídico que esse jurista usou é que eram laranjas desavisados, quer dizer, não sabiam nem que era laranja, certo? E a mulher do irmão do Toffoli disse, rapaz, vê onde a gente mora. E outra coisa, a casinha de vila que eles moram é a sede da empresa do Taiaiá. Quer dizer, uma casinha de vila que não tem garagem, tem um carro velho dentro e pessoas simples moram dentro dele, tá certo? Então, esse é o tamanho do rolo que Toffoli está dentro dele, tá certo? Agora, a condenação de Toffoli tem que ser para valer, minha gente. Não tem como ele não ser investigado, tá certo? Tem que ser afastado desse caso, afastado do Supremo. Se vai ser licenciado, não interessa. Então, ele está boicotando e escamoteando a ação, segundo esses mesmos juízes. Olha que é uma tuia, parece que já tem 8 opinando aí, para a mesma repórter, e todo mundo está querendo falar, porque parece que ninguém gostava muito dele, que o bichinho ficou meio arrogante. Depois, era pobrezinho, advogado de sindicato, certo? E depois que ficou no Supremo, foi para lascar, né? Inclusive a mulher dele concorre com a mulher de Alexandre de Moraes para ver quem tem mais caso nos tribunais superiores desse Brasil. Tá certo? Então, a parte do sócio foi muito descaradamente vendida, rápido que nem um foguete, tá certo? E vendido por sócio do sócio. Isso caracteriza um crime financeiro, certo? É porque Toffoli está julgando esse processo, certo? Agora, se ele não estivesse julgando esse processo, ele estivesse ensaiando que estava julgando esse processo, qual seria a pena que ele ia dar para esse envolvido? Para os irmãos dele, para Zetel, para Vocaro, iam ser penas superiores a mais de 20 anos, segundo todos esses juristas aí. Tá certo? Então, Toffoli está se comportando que nem criança. Aí ele vai hoje para a imprensa para dizer que daqui a 3 dias ele retoma as oitivas e as investigações. Quer dizer, ele está ignorando e constrangendo o Supremo, que não cabe mais ele nem na ação, nem no Supremo. Tá certo? Então, o José Carlos é um dos irmãos dele, tá certo? O outro que é o padre, tá certo? Os 2 irmãos dele não sabiam que eram laranjas, eles são laranjas involuntários, tá certo? Então, como é que você tem um empresário milionário que mora numa vila e que jamais teve outro bem, só tem esse super bem mega valorizado, tá certo? Então, a dimensão de Toffoli é a dimensão de uma ameba. Então, ele é mesquinho, ele é arrogante. Quando ele decretou o sigilo, aí o sigilo começou a fazer água. Todas as pessoas que não gostam dele, certo? Lá no próprio resort, porque o ICL entrou lá, ficou lá 2 dias, hospedado lá, investigando tudo. Aí fizeram levantamento geral, certo? Se a Polícia Federal quiser, consulta o ICL e já tem pano para as mangas demais ali para começar esse processo contra Toffoli. Tá certo? Então, tem muita lavagem de dinheiro nisso aí, tá certo? A sede da empresa é uma casinha de vila, parece coisa de Eduardo Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, tá certo? Literalmente é uma corrupção desenfreada, tá certo? Os juristas querem saber se Toffoli está metido em corrupções nas sentenças ou se ele dá sentença sob medida. É como eles chamam venda de sentença no Supremo, né? Tá certo? Vejam só, no STJ, que são 33 juízes, 11 estão investigados, não é por sentença sob medida que nessas de Toffoli estão acusadas, certo? É de terem vendido sentença mesmo. Então, no Tribunal Superior de Justiça, que é o STJ, que é a mesma coisa do Supremo, só que para todas as causas. E o Supremo seria para as causas constitucionais. E vocês verem que o que Toffoli alega é uma fake news. É que tinha gente de foro privilegiado sendo investigado e não tinha ninguém de foro privilegiado, certo? E tem mais outro golpe que ele dá.
ele é divorciado com a mulher com a qual ele é casada. Que nem os milionários faziam antigamente. Eu me divorciava da minha mulher, que eu sou milionário, pagava uma pensão fabulosa a ela para não pagar ao imposto de renda. Certo? Então, como é que ele está divorciado da pessoa com a qual ele convive? Então, tudo na vida desse cara é golpe, é maracutaia, é tramóia, é ilicitude, é crime. Tá certo? Então, o que mais lascou ele foi decretar o sigilo total no lugar onde ninguém